Eu vou-vos apresentar aqui o meu convidado, que é o André Pinheiro. Olá, Daniela, boa noite e boa noite ao pessoal que também está a assistir. Só queria dizer, para mim é um gosto estar aqui porque já estive também desse lado e acho que ajuda muito e espero poder esclarecer alguma dúvida, alguma questão que tenham e contar também a experiência e o que é normal a nível de indecisões e tudo mais. Eu sou o André, tenho 27 anos, sou engenheiro biomédico de formação e neste momento empreendedor também. O que é que levou a ir para a engenharia biomédica, por exemplo? Ok. Não é? Então, no secundário, eu não fazia ideia do que queria seguir. Não fazia a mínima ideia e pronto, também tive ajuda, no fundo a ajuda que tu estás a dar, também tive ajuda a esse nível e uma das coisas que eu me lembro de ter feito foi ter uma lista gigante de profissões e ir riscando aquelas que eu sabia que não queria, que eram mais fáceis. E depois cheguei ao final com uma listinha assim relativamente pequena e fui investigar. Mas pronto, isto a título de exemplo, porque fui investigar, mas assim lentamente. E eu não sabia o que é que queria, mas sabia que eu gostava do que estava a aprender no secundário. Eu adorava aquilo. Isso também contribui imenso para ter, pelo menos para mim, para ter boas notas, porque não precisas de estudar nem metade, porque pelo menos eu já estava ali nas aulas, tipo, a absorver, porque, sei lá, sou curioso por natureza e se gostares do que estás a aprender, aquilo em vez de ser, pá, que mais toca, passa a ser, uau, isto é assim, nunca tinha pensado, pelo menos é assim que eu funciono e isso livra-te de teres que estudar imenso, porque absorves muito mais nas aulas. O que é que estavas a estudar em termos de secundário? Ciências e tecnologias. E tive uma professora que me disse: Olha, André, já deste uma olhadela em engenharia biomédica? E eu: Não, nem sei o que é que isso quer dizer. Fui procurar mais e achei que fazia sentido a tal coisa de. Porque o que eu queria, na verdade, era. Eu não queria escolher um curso, como eu não sabia o que queria ser, eu não queria escolher um curso que sentisse que me fechasse porta. E como eu gostava de física, gostava de biologia, gostava de matemática, gostava de uma série de coisas, mas mais da área de engenharia hardcore, mas também da área da biologia. Então eu comecei, ok, isto era uma boa hipótese de eu ia para uma faculdade que toda a gente me diz que é boa e ia para um curso que não me cortava hipóteses, não deixava de ter matemática, não deixava de ter biologia e é curioso que eu antes sempre disse hospitais, nem pensar. E um quinto do curso de biomédica, pelo menos o do técnico, é no Hospital de Santa Maria. Ou seja, tens médicos a dar aulas, então acabei por estar um quinto do meu curso num hospital. Mas foi super divertido, também não fazia ideia, a parte da biologia, mas mais a parte de medicina, da parte humana. Também adorei saber mais sobre aquilo. E pronto, foi isso que me levou a ir para o curso de biomédica. Eu acabei estava indeciso entre ciências biomédicas, já no fim, ciências biomédicas e biomédica. Entretanto, mandei e-mail para um professor do técnico, descobriu assim online, por acaso. Mandei-lhe um e-mail, a pessoa, posso dizer o nome dele, impecável, já tem contacto a mais pessoas, chama-se Jorge Leitão, professor 5 estrelas. Fui para lá, apresentou-me à presidente do departamento de bioengenharia do técnico, tiveram-me a esclarecer dúvidas, a mostrar os projetos, a mostrar os laboratórios, o que é que faziam, a tirar-me dúvidas, e pronto, eu saí de lá mesmo, é isto, não há volta a dar. Não vou para ciências biomédicas porque eu realmente, a dúvida que eu tirei foi eu preciso da engenharia, eu preciso da matemática, da física, é isso que eu quero. E pronto, foi isso que me levou a ir para a engenharia biomédica. André, quando tu saíste dessa conversa, a tua ideia, antes de teres entrado, que ainda não tinhas entrado, né? Quando saíste dessa conversa aí no técnico, sim, qual era a ideia que tu tinhas? Pá, eu vou para este curso porque eu vou fazer o quê? O que é que tu achavas, ou do que é que tu tiraste dessa conversa a achar que ias fazer? Eu vou para este curso porque tem coisas fixes, são mais por aí, tem coisas que eu gostava de aprender e que acho que ia gostar. E estava indeciso entre o outro, entre ciências biomédicas, pela mesma razão. Achava que era em Aveiro esse e pronto, hoje sei que ainda bem que ainda não fui, que já vi imensas pessoas a queixarem-se do curso de Aveiro, que te dava montes de liberdade, praticamente não havia aulas, eles davam-te projeto e tu trabalhavas
trabalhavas autonomamente, ou seja, era super inovador a nível de universidade. Só que pronto, isto resulta se as pessoas que estiveram a acompanhar forem boas e estejam realmente a acompanhar. Se for numa de terem menos trabalho enquanto professores, do género desenrasquem-se, não é tão bom. E pelo que eu percebi no futuro, mais tarde, o curso de Ciências Biomédicas de Aveiro pendia mais para isso, de desenrasquem-se, do que propriamente para o resto. Então fiquei super satisfeito com a minha escolha. E quando entrei em Engenharia Biomédica, entrei no técnico com aquela ideia de eu quero ser o melhor, eu estou aqui mesmo super hardcore, eu estou aqui para fazer amigos e para curtir e para aproveitar, mas o meu objetivo número 1 é tirar as melhores notas que eu consiga tirar. Porque o que eu quero é, começou-se a formar a ideia, já que eu vou para a Engenharia Biomédica, já me decidi, ok, entrei, o que eu vou tentar é ser investigador, tentar ser cientista, e é isto que eu quero. E o plano inicial era, ok, vou tentar ser o melhor que consigo ser, aproveitando ao máximo, porque a minha ideia era ir tirar um mestrado fora, e tirar um mestrado no Imperial College, em Londres, e pronto, fazer carreira de investigador. Entretanto, as vidas deram uma volta, porque eu infelizmente não era infelizmente, não queria dizer. Era infelizmente para a ideia que eu tinha, mas felizmente, obviamente, arranjei namorada 2 semanas antes de entrar para a faculdade. Aquilo que eu não queria, do género, eu vou para a faculdade, não quero distrações, arranjei namorada 2 semanas antes da faculdade. E até me lembro de lhe dizer, atualmente é a minha mulher, só por acaso, mas lembro-me de dizer, de ser totalmente franco, do género, ok, vamos namorar, mas só para eu não ser desonesto contigo, a minha prioridade é a faculdade. Exatamente. E pronto, estes são os meus termos, entre aspas. Não sei se resulta para ti. Se resultar, ótimo, vamos experimentar. Se não, não vai dar. E deu, começámos a namorar a partir daí. E depois, chegando mais perto do mestrado, a decisão foi, ok, eu no mestrado vou ter que ir para fora. Vou ter que estar um ano fora. E se a minha ideia é continuar com esta pessoa e casar com ela e formar família e tudo mais, é desagradável, eu ir agora um ano para fora. Por isso, será que eu quero mesmo? E ela já sabia, quando eu me decidi a ir para o Imperial College, eu disse logo para ir num segundo ano, olha, só para saberes, esta é a minha ideia, sempre tentei ser o mais transparente possível. E o mestrado vou para fora. Pronto, quando chegou a altura de decidir vou ou não, optei por não ir, optei por, ok, se calhar consigo alguma coisa cá, porque entretanto também nos meses de verão comecei a estagiar na Fundação Chapalimau, que a minha tentativa para ir para lá também foi, ok, será que eu consigo fazer investigação de topo aqui em Portugal? Se calhar eu consigo. Se conseguisse era brutal, porque não tinha que deixar a namorada cá e ir para Londres estudar um ano e consegui conciliar as duas coisas e fiz para todo. E pronto, comecei a fazer projetos durante o verão, na Fundação Champalimau, passava lá os meus verões, passei lá o verão do segundo ano, passei lá o verão do terceiro ano e passei um bocadinho do verão do quarto ano. E felizmente a experiência não foi o que eu estava à espera. Eu já sabia que a investigação era difícil, mas o que é que eu posso dizer? Tive azar, a verdade é essa. Tal como agora digo que tive sorte no empreendedorismo, ali também tentei, mas acho que tive azar e era novo. E acabei, pronto, não tive o apoio que gostava de ter tido. Quando eu entrei na Fundação Champalimau era, ok, eu venho para aqui, mas a minha ideia era o que estou a fazer no verão, usar para a minha tese de mestrado, para fazer uma tese de mestrado brutalíssima, muito boa. Não foi isso que acabei por fazer e pronto, e como não tive o apoio que queria, fui-me desmotivando e percebendo, ok, se calhar não, eu não estou disposto a ter este tipo de vida só porque tive azar, ou seja, não é porque estou na Fundação Champalimau e para mim era top, era um sonho de, ok, quero fazer investigação na área de neurociências, então é um instituto topo a nível mundial, mas eu não estou feliz com o que estou a fazer aqui e para mim já está a perder o sentido e pior ainda, eu sinto que estou a perder o meu tempo de tentar descobrir mais coisas. Então acabei por sair nesse verão do quarto ano. Mas a tua ideia, em termos de investigação, lá, qual era o teu grande projeto? Qual era a tua ideia em termos de investigação lá? Ou não tinhas ainda uma ideia muito definida do que é que querias? Eu não tinha uma ideia muito bem definida. Eu queria era fazer coisas e aprender com os melhores e aprender imenso. Aquilo para isso realmente era espetacular, mas a minha ideia
eu queria fazer coisas muito mais práticas. Eu queria, se possível, trabalhar logo com animais, fazer aqueles, no fundo, testes comportamentais a nível dos ratos, a nível da psicologia, a nível da neurociência. Acabei por estar dedicado só à programação. Essa parte do contacto animal nunca chegou, e de ter o meu próprio projeto nunca chegou. Estive sempre em trabalhos super especializados, como por exemplo fazer um programa de computador que detectasse para onde é que o rato estava a olhar, com um ecrã, coisas desse género super específicas, super especializadas, e um bocado na filosofia do desenrasca. E pronto, não tive. Senti que não estava a conseguir crescer, ou seja, ok, estou a fazer isto é engraçado, mas eu conseguia estar a fazer uma coisa parecida em casa, estou aqui sozinho praticamente. Mas pronto, foi como eu te disse, tive azar, porque entretanto consegui falar com mais pessoas que queriam ir para lá e que entretanto conseguiam ir para lá. Conheço pessoas que estão a fazer o doutoramento lá neste momento, que são super felizes lá. É como tudo na vida, depende. Pode estar no sítio certo, mas aquela estrelinha tem que sempre lá estar, no fundo, para além do trabalho que tu pões. Olha, já agora, aproveitando esse aspecto, explica aqui um bocadinho, para quem nos está a ouvir, o que é mesmo, ou seja, o que é que o engenheiro biomédico consegue fazer? Ou seja, temos de formação, porque assim, já falaste em software, já falaste na parte da questão comportamental. Realmente o engenheiro biomédico, o que é que faz no concreto? Ok, o meu curso, quando eu fui para o mestrado mudou, e o mestrado passou a ter 4 áreas, que são as saídas potenciais no engenheiro biomédico, a meu ver. Uma das áreas é dos biomateriais, ou seja, o pessoal que quer ir para a área de próteses, seja a nível de construir próteses ou ortóteses, ou escolher qual é o melhor material para a prótese, qual é o material que se degrada degrada menos, porque não convém nada tu pôres, por exemplo, uma prótese na anca e ela começa a enferrujar, por exemplo, não convém de todo. Ou seja, isto é uma área de investigação gigantesca, mas existe esta parte, que é das próteses e da biomecânica. Também tem aquela saída para o desporto de alto rendimento, porque no fundo tu fazes modelos e com esses modelos consegues perceber qual é a melhor maneira de correr ou qual é a melhor maneira de lançar um dardo. Há um laboratório de biomecânica no técnico, também muito porreiro. Se quiserem também posso dar o contacto se alguém estiver interessado nesse tipo de coisas. Existe outro ramo, nós chamamos assim em gíria dos sinais, ou seja, eletrónica, programação, algoritmos, que é, por exemplo, a nível de pacemakers, a nível de dispositivos médicos, a nível de algoritmos para processar ADN, coisas deste tipo, mais para a área de eletrónica informática. Existe uma área que se chama outra área que se chama gestão clínica, que é tal área que eu falei da gestão, que puxa mais para a gestão, para a tomada de decisão, mas na área de saúde, que é muito diferente de uma gestão normal, porque uma gestão normal, resumindo, obviamente, passa por ter mais lucro ou menos prejuízo. A gestão clínica passa por quantas vidas é que tu salvas e com que eficiência é que tu consegues salvar, e como é que chegas a mais lados, como é que chegas a todos. Por fim, existe a parte das células estaminais, também falando assim na gíria, que é uma parte muito mais laboratorial, que tem a ver com células estaminais, medicina, muito mais estás no laboratório com culturas e vês sei lá, terapias genéticas, que consegues fazer aquelas tais terapias que parecem-nos do futuro, que só existem nos Estados Unidos e que custam milhões de euros. Se alguém quiser trabalhar nesse tipo de terapias, também é um sítio certo. O que eu gostava de dizer mais era o curso que escolhem, seja em engenharia biomédica, ou seja, o que for, pelo menos quando é um curso abrangente, tipo como é normal nas engenharias, aquilo é mais uma ferramenta para vocês chegarem a um fim. Ou seja, não é por acharem que a meio, escolhi a ferramenta errada, agora nunca vou chegar àquele sítio. Não, depende. Por exemplo, estas áreas todas que eu falei são todas áreas em que os engenheiros biomédicos estão a meter, mas que já existiam antes. Por exemplo, a parte dos sinais era feita por engenheiros eletrotécnicos, a parte dos biomateriais era feita por engenheiros mecânicos, a parte da gestão clínica era feita por gestores e a parte das células estaminais era feita por pessoal de microbiologia e afins. Ou seja, isto é aqui um misto e dá-te várias ferramentas, mas não te limita de olhares, escolheste engenharia biomédica, agora nunca podes ser nesta área. A não ser que estejas a falar uma área totalmente oposta.
podes fazer um bocadinho de tudo. E a brincar, mas também a sério, o engenheiro biomédico é uma pessoa que percebe um bocadinho de muita coisa, mas não percebe quase nada de nada, por assim dizer. Sabe um cheirinho de várias coisas e pronto, olhando para trás para a minha experiência pessoal, também foi super positivo porque eu sei um bocadinho de muitas coisas. E isso permite ser super polivalente. Ou seja, eu comecei o básico de muita coisa, eu facilmente consigo aprender por mim, que acho que é a maior ferramenta que tu ganhas na faculdade, na minha opinião, que é conseguires pensar por ti e dar-te as bases para tu conseguires ser quem tu quiseres, se isso faz sentido. No fundo, eu tenho ferramentas que acho que não tenho medo, por assim dizer, de qualquer que seja a área. Eu sinto-me preparado para, com mais ou menos esforço, de conseguir lá chegar com alguma rapidez. Ok. André, mas se estás a dizer isso, que a engenharia biomédica, estás a ter de várias outras licenciaturas ou mestrados, etc., quer dizer que também esses colegas também poderiam eventualmente estar a fazer o que vocês, engenheiros biomédicos, também fazem. Ou seja, quando tu falas de engenharia, não é? Estão, Ou seja, nas empresas estão. Até porque é um trabalho tendencialmente daquela profissão. Lá está, mesmo que estejas a desenvolver um pacemaker, faz sentido um engenheiro biomédico, também faz sentido um engenheiro eletrotécnico. E tendencialmente são engenheiros eletrotécnicos que estudam a área da saúde. Não são engenheiros biomédicos que entram e já sabem a parte da saúde e têm mais ferramentas para começar a nível de apoio. Que, podem não saber tanto de eletrónica. Podem não sabem mesmo tanto de eletrónica como um engenheiro eletrotécnico, de certeza, mas sabem toda a outra vertente de, isto é um dispositivo elétrico, mas ele não está no vazio, não está sozinho. Ele vai ser introduzido num corpo e esse corpo reage de uma determinada maneira. O engenheiro eletrotécnico tem que aprender essa parte. O engenheiro biomédico já está mais familiarizado com essa parte, ou seja, não fecha portas. Engenharia biomédica é super abrangente. Olha, diz-me uma coisa, às vezes também se fala um bocadinho que há muitas pessoas, ou algumas pessoas, quem vai para a engenharia biomédica são aqueles que não conseguem entrar em medicina e acabam às vezes por ir para essa opção. Achas que isso é verdade ou é apenas um comentário? Acontece, eu diria, na minha altura entraram para aí 50 pessoas, para aí 10%, ou seja, para aí 5 queriam medicina e queriam mesmo medicina e foram para a engenharia biomédica, por engano, por assim dizer. Mas o que eu aconselhava aqui era, se querem medicina pura, engenharia biomédica não está ao lado. Não está ao lado do género lateralmente. Está mesmo ao lado. Ou seja, se forem para a engenharia biomédica e já não tiverem esse espírito de, eu posso não ter entrado em medicina, mas eu gosto de matemática, eu gosto de física, bora lá aprender. Se tiverem com aquele mindset de, eu não entrei em medicina, mas isto é mais ou menos parecido, vão estar mal. E foi o que aconteceu aos meus colegas, ou seja, aqueles que só queriam mesmo medicina, acabaram por, entretanto, desistir também para fazer os exames novamente e etc. Aqueles que vieram de medicina, não terem entrado, mas tinham espírito aberto, por assim dizer, de quem não entra em medicina, mas engenharia se calhar era fixe, acabaram por ficar e acabaram por nem sequer voltar à medicina. Ou seja, se querem mesmo medicina e não querem engenharia, nem matemática, nem nada disso, não sejam enganados pelo nome biomédica, porque nesse aspecto não tem nada a ver. Olha, diz-me uma coisa, já falaste aí também que em termos de saídas, vocês acabam às vezes estar muito ligados aos hospitais, até por consultoria que fazem e a questão da gestão. Há algum momento em que vocês trabalham, por exemplo, em contexto hospitalar, mesmo com os doentes ou com as pessoas, por questões de aparelhos que estão a usar? Vocês têm este contacto com as pessoas ou não mesmo? Depende. Eu diria que a área de investigação tem. Muitas vezes a área de investigação implica tu ires para o campo. E ires para o campo depende do que estás a fazer, mas pode ser ir para o campo, falar com doentes, fazer-lhes questionários, tentar avaliar se um dispositivo médico está a fazer efeito ou não, que também tem muitos problemas por causa da tal proteção de dados, ética, são estudos que demoram tempo a fazer, mas sim, tens sempre essa vertente de, se quiseres ir para a investigação e para essa área clínica, tens contacto com doentes. Lá na Fundação, provavelmente isso é uma coisa que é possível fazer, só não? Em termos de investigação, aí vocês apanham mais pessoas, mesmo da vossa área, né? Quando eu fui, não. Quando eu saí de lá, e acho que ainda é o mesmo, eles tinham 2 pisos. Um era neurociências e o outro era de oncologia, cancro. Em que a parte de cancro era uma parte muito mais médica.
tanto que existem pessoas que vão lá fazer tratamentos, e tratamentos mesmo de topo, ou seja, eles fazem investigação e também aplicam medicina, por assim dizer. Eu estava na parte das neurociências, não estava na parte da oncologia. Okay. E por causa da segurança da coisa, o teu cartão dá-te acesso só a um piso e não vê sequer o outro pessoal. Ok, aquilo lá é mesmo aquilo que a gente vê nos filmes, não é? Cartãozinho a passar, para a parte cartãozinho a passar. Aquilo é mesmo seguro. Olha, mas a nível dos laboratórios, tens que ter o teu cartão, aquilo fica registado, quando é que entraste, quando é que existe o laboratório. Okay. É tudo seguro, sim. Exatamente, aquilo é o mundo daquilo que a gente às vezes vê nos filmes, não é? Quando a gente vê aquela... É mesmo isso. Para que as pessoas não a ver, não temos essa ideia. Olha, mas é mesmo isso e com mais, e com microscópios de milhões de euros ali ao teu lado, coisas desse tipo. Aquilo é mesmo outro mundo, por isso é que eles fazem ciência de ponta. Eu ia-te perguntar, porque eu tenho alguns miúdos que estou a acompanhar neste momento, e tenho vários miúdos interessados na parte do cérebro, e às vezes eles perguntam, Daniela, mas qual será a melhor formação para eu ir estudar? Eu gosto muito do cérebro. Alguns ficam indecisos entre medicina, outros ficam indecisos entre psicologia, mas a gente quando falou também na preparação para esta entrevista, tu também falaste, ok, mas lá até na fundação havia uma equipa muito multidisciplinar à volta disto. Queres dizer que formações é que se calhar são acessíveis, que as pessoas podem pensar quando querem pensar em termos de estudar o cérebro? Sim, posso falar um bocadinho sobre isso. Eu lá vi principalmente engenheiros, médicos, pessoal de microbiologia e psicólogos. Okay. Psicólogos porque lá também se fazem estudos comportamentais. Mesmo a nível do género, este ratinho nestas condições colabora mais com outro ratinho ou não. Okay. Tipo, só tem isto para comer, será que ele vai partilhar com o outro ratinho ou se vai comer tudo para ele próprio? Porque a seguir o outro ratinho é que tem a comida e se calhar tem maior probabilidade de partilhar a comida se o outro já partilhou antes. Coisas deste tipo. São super comportamentais, super de psicologia. E isto reforça um bocado o que eu estava a dizer antes, de um curso, se vocês forem bons e não escolherem um curso obviamente super profissional, não é? Não tirando o mérito, mas obviamente um curso profissional é para fazer uma profissão e fazê-la bem. Se escolher um curso suficientemente abrangente, existem vários cursos que vos podem levar àquele caminho. Eu diria que se eu estivesse indeciso, se eu quisesse, por exemplo, neurociências e estivesse indeciso, eu escolhia o curso que eu achava que ia gostar mais. Todos eles permitem-te lá chegar. Até há coisas mais absurdas, entre aspas. Por exemplo, no meu laboratório, a Fundação Champalimau tem muito essa filosofia. No meu laboratório em que eu lá estava, entrou um jornalista da BBC, por exemplo. Entrou no programa de doutoramento, ele não sabia nada de engenharia, nem de biologia, nem de nada, era jornalista da BBC e entrou e foi fazer neurociência. Pronto. Ou seja, mesmo escolhendo jornalismo, ele lá a meio da carreira viu que aquilo já não lhe estava a dar o mesmo prazer, decidiu mudar de vida e foi fazer neurociência. Ou seja, depende muito daquilo que tu queres e se estás disposto a lutar por isso ou não. Olha, mas só para terminar, porque é uma curiosidade, eu fui colocando alguns posts, eu tenho muito esta filosofia que tu estás a dizer, independentemente da nossa formação de base, no caminho nós podemos sempre ir progredindo e indo ganhar as oportunidades. A minha pergunta é para finalizar um bocadinho, como é que tu, super proativo, numa escola, uma das melhores escolas do país, que é o técnico, numa engenharia que não é assim tão fácil também, super aliciante e com desafios, tu vais para uma fundação a achar a investigação, é isto que eu quero, e depois, ok, as coisas já percebemos, não tiveste grande apoio, mas o que é que te levou, e porque tu és muito proativo, ou seja, aqui a pergunta é, o que é que te levou a desistir, entre aspas, da parte da investigação? Porque, ok, fundação é escolar, mas há outros institutos, há outra... Ou mesmo outros laboratórios dentro da mesma fundação. Ou seja, o que é que te levou realmente a dizer, ok, não é por aqui a minha vida, eu quero outra coisa? Eu não sei bem a resposta a essa, mas acho que foi aquela coisa de estás muito apaixonado e depois teres um desgosto amoroso, aquela coisa de epá, é mesmo isto que eu quero e depois levas uma chapada tão grande que ficas, mas tipo, porquê? Porque eu lutei, a seguir vem um colega meu, tive uma experiência espetacular, se eu estivesse na pele dele tinha desfrutado imenso e provavelmente tinha seguido esta vida, muito provavelmente até, porque é que eu desisti e acabei por mudar. Acho que foi um bocado por aí, olha, tive um desgosto e compreendi, ok, este desgosto eu posso ter noutro laboratório também. Já percebi um bocado o estilo de vida que as pessoas têm aqui, com desgosto ou não, o estilo de vida que elas têm é muito próprio, não se enganem, quem vai para investigador, aquilo
fundo, é como eu estava a dizer que disse à minha namorada da altura e atual mulher. A prioridade, não se enganem, mas a partir da investigação. Não é a família, não é o vosso tempo. Se querem fazer investigação de ponta e que querem ser os melhores, ou talvez mesmo que não queiram, mesmo que queiram fazer só investigação, é tramado. É tramado e aquilo são muitas horas a batalhar e muitas horas a testar. E eu acho que no final do dia não diferencia muito de ser empreendedor, porque a filosofia é muito a mesma. O próprio método científico é muito à base de tu colocas uma hipótese e testas para ver se resulta ou não. E no empreendedorismo e na área do negócio, muitas das coisas que eu aprendi na área de investigação, eu consegui trazê-las para aqui. E agora, comparado com o que eu era na altura, sou quase um expert nisso, nesse pensamento de coloca a hipótese, e a hipótese pode ser: será que as pessoas estariam interessadas neste tipo de serviço ou produto? Como é que eu testo isto da maneira mais rápida possível para falhar o mais rápido possível se eu estiver enganado? Porque eu não quero estar a perder tempo, como fiz antes, idealista. Eu quero fazer uma coisa perfeita, depois lanças uma coisa perfeita para ti, cá para fora, e não era isso que as pessoas queriam. Ou seja, neste momento eu aprendi que existem muito mais coisas similares e que tu podes aplicar o método científico ao empreendedorismo. Podes ser quase ser um investigador da vida real. Vou lançar este produto, meto publicidade, quantas pessoas é que compraram, quantas pessoas é que não compraram, ok, vou ajustar aqui, vais ajustando a tua receita, colocas a hipótese: será que estou a falhar por causa disto? Experimentas, erras, mas agora acertaste, andaste para a frente. E é muito à volta disto e eu consegui transpor imensa coisa, acho eu. E se calhar é isso também me comata um bocado aquele bichinho de investigador, se não estiver a ofender investigadores que estão por aí. Sou um investigador versão soft, diria eu, e continua-me a dar prazer e gosto do que estou a fazer e considero-me também um empreendedor em série. Ou seja, no início também comecei muito de ok, esta é a minha ideia, este é o meu bebé. Agora já tenho muito mais a visão de despegar-me emocionalmente. Tipo, o que eu quero são coisas que me excitem e que me deem prazer e que me façam feliz. Eu começo o projeto, tento desenvolvê-lo, chego a um ponto em que eu vejo que o projeto já não precisa de mim, eu entrego a outras pessoas e vou para o próximo. E é esse o tipo de vida que eu quero ser. Acho que se chama empreendedor em série, que é ir saltando. Pronto, assim também nunca me aborreço e vou ter sempre coisas novas e vou estar sempre a aprender, porque isso também é um fator muito importante. Eu gosto de me sentir ignorante, por assim dizer. Quando eu estou num meio em que eu sou o ignorante, em que eu sou a pessoa que sabe menos ali daquela sala, também sou a pessoa que estou a ganhar mais porque a aprender com quem sabe mais que eu. E tu vais juntando várias pecinhas ao longo do tempo, sabes um bocadinho de várias coisas, e isso também te permite juntar coisas, acho eu, com uma pessoa que não teve esse background, talvez tenha mais dificuldade, consegues ir buscar, ok, esta ideia daqui, desta área, que não tem nada a ver com esta, se eu juntasse as duas, se calhar era uma coisa fixe. E pronto, é assim que tem andado e não estou nada arrependido do que escolhi. Eu fiz esta pergunta porque assim, tu não és nada de desistir, ou seja, e isso é uma coisa que existe às vezes nos jovens que eu acompanho, que já eles querem saber ao certo, às vezes estão no nono ano e já querem saber completamente qual é a profissão que vão desenvolver, coisa que eu digo, impossível, a não ser que tu sejas muito, ok, é só aquilo, mas assim, se tu te permitires explorar e conhecer, é impossível durante todo o trajeto secundário e trajeto da faculdade tu não conheceres muitas áreas. Porque tu, como empreendedor, não tens nada ou seja, empreendedor, tu começaste por duas tentativas, que aquilo não deu e não baixaste os braços, viste um colega ir embora e podias ter também na altura, né, e na altura acho que até já estavas casada, etc., também podias ter vacilado, mas não, vieste. Eu também casei a meio da tese, por isso foi tudo. Fantástico. Não, essa aqui é a questão, que é, tu não deixaste a investigação só porque, ok, correu mal, não tiveste apoio, porque tu não és um rapaz que ficasses por aí. Eu acho que aí tu se calhar, não sei, dá-me a sensação que tu querias mais da vida e aquela vida fantástica, ok, de 8 horas, 9 horas no laboratório, viver para aquilo, se calhar não era aquilo que tu querias em termos de estilo de vida, parece-me. Inicialmente talvez pudesse ser, mas por aquilo que tu contas, acho que és uma pessoa muito mais à procura desta coisa, de que é que eu, aliás, eu ouvir a pessoa, o que é que vocês precisam, o que é que eu posso contribuir, acho que dá muito mais gozo do que estar enfiado. Embora que esteja no laboratório, nós precisamos deles e esperemos que haja pessoas que queiram lá estar a
fazer o trabalho delas. E podem ser empreendedores lá dentro, e se forem empreendedores lá dentro, são melhores investidores, de certeza. Exatamente. Até espetáculo. Olha, a Sónia está a dizer, eu até vou pôr aqui, para tu veres o que é que ela diz. André, és um potencial humano português, fico contente para ver a decisão. Mas esta é a ideia que eu estou sempre a passar para os pais, ou para todos. Às vezes a malta fala dos jovens como, aliás, há aquela expressão de geração arrasca, e, epá, eu não acho nada disso. Eu acho que vocês são acho que os jovens às vezes pensam mais à frente do que nós, às vezes assustam-nos por causa disso, vocês pensam coisas diferentes, porque eu não sei, por acaso não fiz esta pergunta, não sei se posso fazer, mas há aqui uma situação, eu lido sempre com miúdos, sabe, vocês já não são miúdos, tu já tens 27 anos, mas para mim vocês são miúdos, né? Que é, como é que se chega à casa? Também que tu já estavas casado, já estavas a meio da tese, mas é isso, como é que se chega à casa? Isso diz aos pais, olha, tirei uma engenharia biomédica no técnico. Sim, mas eu agora a seguir, eu agora vou seguir a vida de empreendedor e vou ter durante aqui alguns anos que não vou receber nada, mas eu vou ficar. Sim, não é fácil. É quase mesmo que fazer a mesma coisa, mas tipo, vou casar. É parecido, mas esse também é um componente importante. Se eu ainda tiver tempo, tenho todo o gosto de falar disso. Uma das áreas que eu creio que é essencial ou ajuda muito é ter o apoio familiar. E os meus pais nisso foram 5 estrelas, impecáveis, porque a atitude deles foi, pronto, se é isso que tu queres, força, tenta, experimenta. E isso é brutal. Lá está o colega que eu dei o exemplo, eu não tinha essa sorte. Pelo que ele me contava era diariamente quando é que tu arranjas um trabalho a sério, quando é que tu deixas de brincar. E isto mói, ou seja, tentar ser empreendedor e tentar remar um bocado contra a maré já é difícil o suficiente. Não tendo o apoio familiar e da minha mulher também, que ela no fundo nos primeiros tempos estava ela a trabalhar e estava eu sem rendimento nenhum. E ela no fundo também sempre me apoiou. Ter este apoio, eu não diria que é essencial, porque pá, se vocês querem mesmo, tenham apoio ou não tenham, que se lixe. Vão e sigam, se é aquilo a vossa paixão, não desperdicem anos da vossa vida à toa, é a minha opinião. Mas se tiverem esse apoio, eu acho que facilita imenso a vida. É brutalmente mais fácil ter o apoio da família e até dos amigos, mas principalmente das pessoas que estão mais próximas, e saber que elas compreendem, ok, ele até se pode espalhar ao comprido, mas é isto que ele quer, por isso ele que se espalha ao comprido se for preciso, mas ele que tente. Eu acho que isto é sem dúvida boa parentalidade. E eu também queria dizer mais uma coisa em relação àquilo que tu estavas a comentar, aquele pânico que às vezes algumas pessoas têm, tipo estão no 9º ano ou estão no 10º e estão a ver a faculdade aproximar-se e estão a pensar, estou tramado porque eu ainda não sei o que é que quero. O que eu fui descobrindo foi que a grande maioria das pessoas, incluindo a geração dos vossos pais, eles também não sabem bem o que é que querem. Eles estão no trabalho, já estão naquele dia-a-dia, e se calhar eles até querem outra coisa, mas pronto, por comodidade, seja por segurança financeira, que também é importante, ficam-se por ali. É normal uma pessoa ao longo da vida ter outras paixões, agora isto que eu adorava fazer e eu lutei a minha vida inteira por isto, sei lá, passou 5 anos e já não me dá o mesmo prazer. Será que eu devo mudar? E eu acho que em Portugal, pelo menos, a geração dos meus pais, por exemplo, é uma geração que teve a sorte e o azar de ser mais ou menos linear. Ou seja, era relativamente comum teres um emprego para a vida inteira. Tu escolhes ser X, tu entras na empresa Y e tu reformas-te na empresa Y e vais-te embora. Pronto, agora não é tanto assim e com a nossa geração ainda muito menos. É comum este tipo de coisas e a vida vai naquelas voltas que eu estava a dizer, do aleatório e das oportunidades que aparecem, e às vezes é questão de ou tu agarras ou tu não agarras, e não se estressem com isso. Eu diria assim, trabalhem, tentem ser bons, tentem procurar aquilo que gostam e tentem dar o vosso melhor em tudo aquilo que vocês fazem, mas não perdem nada em não serem quadrados e já terem tudo definido, agora vou para aqui, agora vou para ali. É uma vantagem boa ter isto definido, isso acontecer, impecável, ainda melhor, mas isso não é a regra geral. Exato. E podem ser muito felizes na mesma a fazerem um bocado de freestyle do vosso caminho profissional. Ok. Era isso que eu queria também pensar. Obrigado pela tua partilha. Aliás, acho que tens aqui uma pessoa que vais gostar de que esta tu conheces bem, não é? Dá parabéns a nossos dois, mas pronto.
Pronto, para quem não sabe, de facto, este é o pai do André e é bom ouvir estas coisas dos nossos pais. Olha, só para terminar, tens uma ideia do que é que tu, em termos de projetos futuros, agora já não se faz aquela pergunta, nós psicólogos às vezes fazíamos, o que é que estás a ver a fazer daqui a 15 anos? Ok, agora o prazo é normalmente daqui a 3, 5 anos, onde é que tu achas que estás, ou para onde é que tu achas que estás a caminhar, ou o que é que tu gostavas mesmo que acontecesse? Tenho várias ideias. Pronto, eu, como estava a explicar no início, eu sempre tentei procurar ter as ideias o mais estruturado possível, tendo na mesma a flexibilidade para fazer o freestyle, mas eu tento sempre pensar assim, 10 anos para a frente. O que eu gostava de fazer no futuro, depois de ter esta passagem de empreendedor em série, por assim dizer, era ser mentor, ou seja, ajudar pessoas com a experiência que eu vou ganhando, era fazer fundações em empresas sem fins lucrativos que resolvam problemas sociais e problemas ambientais. Ok. Na parte social, eu queria, pelo menos agora, a ideia que eu tenho é mais da parte do inequality, não sei qual é a tradução direta. É igualdade, não é bem igualdade, mas no fundo tentar dar igualdade de oportunidades a toda a gente, sejas pobre ou sejas rico, de ter as mesmas oportunidades. Gostava de criar empresas sem fins lucrativos a esse nível e depois, uns anos mais tarde, também gostava de me meter mais na política. Ok! São os projetos que eu tinha na cabeça. Vamos ver as voltas que a vida dá. É assim, ela já começou a dar várias voltas, portanto estás no bom caminho. Em Portugal eu sinto uma parte considerável das pessoas é muito aversa ao risco, ou seja, não vais por aí porque quase de certeza que vais falhar. E o empreendedorismo é isto, se tu começas uma coisa nova, que é inovadora, aí quase de certeza que vais falhar, é garantido, ou seja, uma pessoa de certa forma tem que ser um bocado palerma, para dizer, sim, eu percebo que quase de certeza que eu vou falhar, mas eu ainda assim eu vou tentar. É preciso ser também palerma a esse nível e não ter medo de errar, porque o errar também é aprender. Se tu erras a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, já vens muito mais bem preparado, já não cometes os erros que fizeste antes. E já sabes disto às carradas, entre aspas, obviamente. Não estou a dizer que sei disto às carradas, mas sei muito mais, sem dúvida, que sabia no início. Portugal, sem dúvida, que não é fácil, no sentido de eu compreendo que muitas pessoas se sintam ou magoadas ou indignadas com o país, naquela coisa de o meu país não me deu as oportunidades que eu merecia, ou não me abriram do género, eu acho que sou bom, mas eu não tive as oportunidades, o país não me deu as oportunidades. Eu acho que muitas vezes isso é verdade. O país, pelas características que tem, não te dá muitas vezes muitas oportunidades e muitas vezes está-te chapadas na cara no sentido de tens patrões que são sacanas, pessoas que se aproveitam de ti. Pá, acontece em todo lado, obviamente. Eu sinto que as pessoas que têm esta frustração, isso pode acontecer, obviamente, mas que existem duas opções a nível de como é que tu queres encarar psicologicamente. Podes chorar que o país não te deu a oportunidade e choras e vais para fora, pronto, à procura de uma vida melhor, é legítimo. Ou podes dizer, ok, o país não me deu a oportunidade, vou eu criar as minhas oportunidades. E acontece, e depende muito da área, depende muito do mindset da pessoa, depende obviamente do contexto socioeconómico da pessoa, do contexto financeiro da pessoa. E a verdade é que, por exemplo, para a engenharia biomédica há muito mais oportunidades na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos. Há carradas. Aqui em Portugal, a maior parte dos trabalhos que te aparecem é de consultor. Há pouco, a não ser que vais fazer um doutoramento e vais para um técnico, uma Champalimau, para um programa MIT Portugal, ou qualquer coisa desse tipo, há pouca indústria Exato. a esse nível. Não há empresas, há muito poucas empresas que contratam engenheiros biomédicos porque querem um engenheiro biomédico. Eles contratam um engenheiro biomédico porque ele sabe muitas coisas e é um tipo que, à partida, se tirou em engenharia, sabe fazer umas coisas e então, mal ou bem, ele vai conseguir fazer coisas lá dentro. Mas não o contratam por ser engenheiro biomédico. E há muitas pessoas que ficam frustradas de o meu país não me deu oportunidades. Mas eu acho que estou a falar da minha experiência mais uma vez, mas eu digo que essa é uma via errada e que não consegues tirar nada dessa via sem ser frustração. Porque quem é a culpa mesmo? É do país, é dos meus pais, dos meus avós, foram eles que não conseguiram criar as oportunidades para mim. Quem é que é o culpado? E agora boa sorte em encontrar o culpado, que pode ser o Neandertal que veio aqui para a Península Ibérica. Quem é que é o culpado de Portugal não ser uma Alemanha? Claro, não é ninguém e somos todos nós ao mesmo tempo. E não censura, obviamente, quem vai por fora à procura de uma vida melhor, até porque vai ganhar normalmente 5, 6 vezes mais do que ganha aqui, mas
Mas pronto, eu optei por ficar bem em Portugal, não só por razões familiares, como eu gosto do meu país, gosto da comida cá, gosto do estilo de vida cá. Não me importava de aventurar, mas mudar de país envolve também algum esforço, tens que te habituar a novas rotinas, a novas coisas, e eu não estou a dizer que é melhor ou pior, eu simplesmente decidi dedicar a minha energia aos projetos que eu tinha à frente, que era casar, acabar a tese, lançar uma empresa. Provavelmente se mudasse de país não ia conseguir fazer estes todos, e acho que qualquer opção que se escolha é legítima e não há forma de saber qual é a escolha errada, qual é a escolha certa. Por isso é que eu digo escolham aquilo que no momento analisem bem, mas escolham aquilo que no momento achem que é o melhor, porque se é o melhor ou não, ninguém sabe ao certo. Não tenham medo de lutar pelo que querem e não tenham medo de se espalhar ao comprido se tiver que ser. Olha, André, queria te dar muitas felicidades, ok? E dizer que és um miúdo excepcional. A Sónia deseja-te isso, um futuro promissor para ti, André. Ok. A malta ficou entusiasmada contigo, por isso, parabéns por isso. Portanto, se tu queres ser mentor, pelos vistos, tens muito jeito para isso. Consegues cativar e encaminhar, por isso é fantástico, está bem? Por isso, olha, tudo bom para ti e vamos falando, está bem? Obrigado por teres aceito aqui o desafio, está bem? Tudo bom, ok? Tchau. Adeus.